Salve galera, então, Dom Castro aqui, continuando então nossos vídeos, né? Vou fazer esse vídeo aqui para o canal Sintonia, né? Espero que vocês tenham gostado dos outros livros, né? Esse mês agora eu vou ter mais um tempo, eu vou começar a editar esses vídeos, assim, botar imagens e tal, para ficar mais, né, atraente assim no canal também, né? Vi que realmente há necessidade estética, as pessoas se importam muito com isso, se importam mais em observar a beleza do que a mensagem em si, né? Lamentavelmente eu tenho que me adequar ao sistema para que também eu tenha algum tipo de retenção, porque senão fica difícil para mim. Mas eu mesmo não sou assim, sabe? Eu presto atenção na conversa de qualquer um, desde que seja uma conversa atraente, desde que seja uma conversa legal e que irá me ajudar de alguma forma, né? Eu estive adoentado agora esses tempos agora, tomando uns remédios, sabe? E aí muito sono dá os remédios, então eu fiquei meio indisposto de fazer algum tipo de vídeo. Tive até tempo assim, estava em casa e olhava para o computador, mas não conseguia fazer, sabe? Desânimo assim por conta do remédio, vontade de dormir, né, por conta dele. Aí hoje não, hoje eu estou mais disposto porque eu melhorei, né, lógico, os efeitos, então eu digo, vou fazer um vídeo. E eu vou falar um vídeo, né, com relação à questão da riqueza que a gente vem falando, né, da riqueza verdadeira e a riqueza falsa, né? Gente, é sério, né? Eu não tenho que estar mostrando para vocês nada, entendeu? Com relação à riqueza de forma concludente para que vocês tenham que acreditar em mim, entendeu? Eu não estou precisando disso. Eu só estou tentando ajudar você a... Filhinha, fecha a porta aqui, por favor. Eu só estou tentando fazer você compreender. Se quiser mudar o canal, pode mudar, tá? Só não aumenta muito o volume. Então, só estou tentando fazer você entender que a riqueza ela é um sistema, entendeu? De processos, né? Os processos são coisas que você vai prosperando, né? Como eu falei, prosperar é fechar ciclo. Quanto mais você prospera, mais abundante você se torna. Quanto mais abundante você é, entendeu? Mais riqueza terá. Então, esse processo de você, às vezes, já nascer próspero, né? Numa família próspera e abundante, né? É relativo, não quer dizer que você vai ser uma pessoa rica, né? Tanto que tem pessoas endinheiradas aí que fazem vergonhas, né? Fazem coisas estúpidas. Isso é feio. Coisas de pobre, vamos dizer assim, de mentalidade pobre. Porque dentro delas não tem a essência rica. E o que é a essência rica? É a esnobeza? É você ser snob? É você ser chato, metido? Não. A riqueza interna, né, ela parte da convicção, entendeu, do que você já é. Então, lá nos meus livros, né, nas três chaves da riqueza, lá eu mostro que a convicção ela parte principalmente da certeza de você saber que é um filho de Deus. Então, assim, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro da terra. Então, tudo que tem na terra é meu, porque é do meu pai. Imagina. Então, como é que se sente o filho do Neymar? Como é que se sente o filho do Pablo Massal? Como é que se sente o filho do dono da Van? Como é que se sente o filho do Steve Jobs? Então, assim, esses caras sentem que são donos daquilo também. São herdeiros, são príncipes, né? Então, se você tem essa convicção de que é realmente um autêntico filho de Deus, então tudo da terra é seu. Por que você vai ficar correndo feito doido, né? Você não precisa. Então, quando você tem essa segurança interna, as coisas são mais fáceis, porque o nível de energia que você emana de si é de confiança, é de segurança, né? Que é coisa que o pobre não tem. Então, o pobre ele vive desesperado, ele olha para a geladeira, está vazia, ele olha para a carteira, não tem dinheiro, ele olha para as contas, para a conta bancária dele, não tem grana lá dentro, então ele fica assim, porra, eu tô inseguro, se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho nada, 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 nada. Isso não te dá segurança, né? Então, por isso que no mínimo que você tem que ter é uma segurança. Mas tem uma segurança verdadeira, não uma segurança baseada em riqueza falsa. Por exemplo, se você tem... Hoje você está com dinheiro, né? Você tem 50 mil na conta. Aí você está todo se achando, achando que está rico, achando não sei o que, começa a gastar e começa a viver a vida.
né? Começa a estourar. Eu mesmo já vi pessoas fazendo isso e também quando eu era mais jovem já fiz isso, né? De você achar agora que é o bambambam, que pode comprar o que quer, isso, aquilo, e esquece que esse dinheiro acaba em questão de um mês, rapidão, 2 meses, 3 meses, dependendo com o que você gasta, né? E aí as pessoas elas entram nessa fantasia da segurança falsa, que traz a falsa liberdade, que motiva ela a ficar gastando. Aí ela fica gastando, 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 gastando e só para quando aquilo zerar. Aí ela volta para a velha convicção dela, que é a convicção de ser pobre. Isso aí é fatídico, entendeu? Acontece com todo mundo, porque você não tem a mentalidade, entendeu? Enquanto você não mudar a sua mente, a riqueza ela não vai brotar dentro de você. Nem que eu lhe vista de ouro, nem que eu lhe dê dinheiro, nem que eu faça qualquer coisa por você, você continua sendo pobre, entendeu? Com atitudes pobres. Mesmo que você se torne um MC, né? É o que está vendo agora, por exemplo, nos condomínios fechados lá no Brasil, né? Os MC lá, os caras que cantam funk, isso aqui, estão eclodindo na riqueza, ganhando dinheiro, ou seja, estão prosperando show por cima de show, né? Eles fazem ali 20 shows no mês, cada show é 50 mil, então o dinheiro está caindo rápido, né? Além disso, eles também estão lavando dinheiro aí para tráfico, para facção criminosa, para jogos ilícitos, né? Então, e aí eles estão vivendo uma vida de pompa, assim, só gastando, se divertindo loucamente. Esses caras não têm mindset nenhum para te ajudar a enricar, não, cara. Tá entendendo? Eles têm grana, entendeu? Mas é uma grana igual a de um político. Você pega um político burro de um município, de qualquer lugar, ele tem fazenda, ele tem isso, tem aquilo, mas ele não tem mindset nenhum de riqueza. Ele só tem as coisas, só vai gastando, né? Isso é muito diferente de ser rico de verdade. Então, a pessoa rica de verdade, ela é uma pessoa prudente, ela é uma pessoa ponderada, ela tem convicção do que ela é, entendeu? Ela tem segurança, ela já conquistou justamente o contrário, entendeu? Por exemplo, você vê a riqueza falsa, ela procura alcançar primeiro as coisas materiais, para depois ir achando que quando tem o material, as outras coisas será fácil, como mulher, filho, casa, tá entendendo? E não é. Enquanto que a riqueza verdadeira, ela faz o oposto. Ela já prepara o ninho. Então, o cara que tem riqueza interna, ele já compra um terreno ali quando ele é jovem, ele está trabalhando, ele já entra numa parcela, num consórcio, né? E já vai pagando ali algo, já vai construindo algo. No meio dessa construção, normalmente ele também já tem uma pessoa ali, uma candidata que ele a ama, né? E essa pessoa ajuda ele, né? Tanto que os dois, às vezes, trabalham ali na obra, né? E isso é muito bonito, porque a gente vê essas coisas acontecendo, né? Por exemplo, ó, homem. Então, tem itens de vídeos na internet que mostram, né, casais, né, construindo a sua própria casa, né, realizando ali os seus sonhos juntos, né, e eles agem. Por que que esse sistema aqui dá certo, da riqueza verdadeira, né? Porque esse sistema ele é o seguinte, ele é o natural, é o que um animal faz, né? O passarinho pega lá a sua passarinha, né, faz o seu ninho e depois tem os seus filhotinhos. Então, a terra toda, ela gira nessa prosperidade, nessa abundância. A terra toda é abundante, porque ela gira nessa prosperidade o tempo todo. Então, não é o contrário. O passarinho, ele faz o seu ninho, entendeu? Junto com a passarinha para poder ter os seus filhotinhos. Então, é assim que a gente deve seguir, não o contrário, né? Então, não tem nenhum passarinho querendo se transformar em águia para impressionar passarinho. Não tem isso. Então, se você fizer isso por esse lado, que pode acontecer também, vai dar muito errado as coisas. Porque, por exemplo, depois que você estiver lindo, brilhoso, andando de Ferrari, né, ter uma casona, 2 apartamentos, sei lá, quem é que não vai lhe querer? Qualquer um lhe quer, né? Qualquer uma pessoa lhe quer. Agora você saber se essa pessoa lhe quer de verdade, aí é que é difícil, né? Então a mulher, ó, a mulher que edifica não trabalha sozinha, né? Realmente, ó. Então os dois têm sonhos juntos, né? Eles estão alinhados, né, nos pensamentos, nas ideias, com relação a dinheiro, né? Eles estão se apoiando. Então, isso é que faz um casal feliz, né? É você começar do zero juntos, né? Não é você passar a vida sendo pobre e aí quando você ganha lá um dinheiro,
Aí você pega e abandona a sua esposa para ir casar com a outra novinha, tá entendendo? Isso é errado. Então, normalmente a pessoa que tem moralidade, caráter, né, ela vai valorizar isso, essa construção que ela fez, né, de si mesma, junto com a sua mulher. Então, a tendência é prosperar ainda mais, a tendência é ser mais feliz ainda no casamento. Porque quando você olhar para trás, você vê cada tijolinho que foi colocado, tudo que você construiu, cada tempestade que você superou com seu esposo, com seus filhos, isso é riqueza, isso é conquista, isso é vitória. Então a riqueza está intimamente ligada com o fruto, né? Então o que é que você espera quando planta uma árvore? O fruto. Ou você espera só a sombra? Não, você espera o fruto, né? E todos os benefícios a mais daquela árvore, o que ela vai proporcionar, né? Então a riqueza verdadeira ela é assim. Ela é escalável, ela é devagar e ela é interna. Ela já começa na alma, porque aí vai expressar fora, entendeu? Então vai atrair partículas que são iguais a você, as oportunidades, as pessoas, né? E essas pessoas são as pessoas que vão lhe ajudar, vão lhe estender a mão, vão acreditar no seu sonho, vão estar lhe apoiando, porque é verdadeiro, não é mentira, né? Agora, a riqueza falsa ela é rápida, ela quer tudo ao mesmo tempo, ela quer se aparecer, ela quer gastar, ela é covarde, ela é traidora, ela passa a perna nas pessoas, ela mente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o caso aqui desse cara aqui, né, do Lincoln, né? Por exemplo, né? Eu também caí no choro do cara, né? Eu digo aqui no Brasil, mas é lá no Brasil, né? Porque eu vejo muita coisa do Brasil. Mas, por exemplo, esse caso do Lincoln aqui foi, ó, não consigo sair do lugar, a dura realidade de um pai de família. O que ele expressou aqui, de fato, é verdadeiro, é o que todo mundo sente, é o que o Brasil está passando, né? A crise, né? Você rala, rala, parece uma Toyota 4x4 na lama, né? Então você está atolado ali, né? Você está patinando na lama e não sai do canto, né, cara? Então você bota lá a tração 4x4, você é trabalhador, né? Você está fazendo por tudo, mas não sai, está atolado, né? Por mais que acelera, por mais que a crise não deixa, né? Você está nessa situação. É poderoso, tem um motor forte, é um carro bom, sabe, é uma pessoa boa, mas para escalar alguma coisa você patina demais, sai patinando, né? Como diz, né? Você faz um esforço tremendo para chegar a pouca coisa, né? Enquanto que pessoas ricas, né, estão com o caminho todo asfaltado, né? Tá andando tudo no trilho, né? Então aí você vai numa estrada boa, tá tudo asfaltadinho, o carro vai embora, vai suave, né? Chega, vai bonito. Aí a vida é mais tranquila, é mais na maciota, né? Então a vida do rico, ela é assim, ela tem essa maciez, né, de andar numa estrada, né? Você tá andando ali, né? Você tá andando ali numa rodovia, sabe? Macia, né? Na Europa, sei lá onde, né? A estradinha. Então você vai contemplando a paisagem num carro convencível. Então a vida se torna gratificante, assim, leve, né? Para quem tá rico, né? Então imagina a diferença de você estar aqui nessa situação e tá lá naquela do carro no atoleiro lá, né? Tá atolado até no pescoço. Então a situação do pobre, de fato, né, de fato é essa, né? Ele está atolado. Então quando o Lincoln lá falou, né, quando o Lincoln falou lá dos problemas dele, né, que ele passava necessidade, que tudo isso era mentira, aliás, que as pessoas, que a vida não é fácil, isso aqui ele bateu a conversa dele com a de todo mundo, por isso todo mundo começou a se sentimentalizar com ele, com a falsidade dele, né? Porque de fato ele estava se aproveitando de maneira muito rápida para enricar aqui, né? Então ele conseguiu enganar todo mundo, né? Todo mundo, até o Pablo Massal aqui se dispôs a ajudar ele em alguma coisa, né? Talvez com interesse também de granjear um apoio forte ali, né? Com uma pessoa que está crescendo nas redes sociais, né? E, e contar com o voto dessas pessoas, alguma coisa assim, porque
É incrível, né? A situação do Brasil, onde o brasileiro cria toda essa novela, entendeu? Para mentir, para ser falso. Valeu a pena 4 dias de fama. Aí o cara foi de poucos seguidores para 2 milhões, né? E ele foi de sei quantos mil para 300 mil, sabe? Tá ganhando dinheiro, ganhou dinheiro. Então ele escalou muito rápido à custa de uma mentira. Então todo mundo quer escalar muito rápido e chegar lá no topo rapidamente. Mas olha, na velocidade que ele chegou lá, ele já vai desmoronar, já está caindo, já estão ferrando com ele. Né? Se você for ver no YouTube, tá cheio de gente metendo pau nele, já descobrindo que ele não era pobre, que ele ganhava dinheiro ali com rede social, ganhava tantos US$ 900 de um, 300 de outro, mas estava vivendo. Tinha outra dizia que estava no aluguel, mas ele tinha casa, estava até vendendo a casa. Depois ele ganhou um terreno com isso do Pablo Marçal. Não sei se o Pablo Marçal chegou a dar esse terreno depois de descobrir isso, que eu não daria. Aí lá diz que ele plagiou, né? Toda a fala dele é uma cópia exata do que um cara estava falando, né? Sentindo. E lá esse cara também não é fluxicheiro, porque também tem coisas dele lá que é inventado. Tipo, ele quis roubar a fama de um cara que salvou uma baleia lá em Santa Catarina. E ele se aproveitou dessa fama. Ou seja, tudo pela internet é assim. As pessoas, você não pode confiar em mim totalmente, né? Realmente. Então aí você quer prova. Mas quando a gente está falando a verdade, as pessoas querem mais prova ainda. Mas quando a pessoa está mentindo, ninguém exige prova, né? É por isso que eu digo, eu não vou ligar muito para vocês, assim, nesse sentido de estar muito preocupado com a edição, com isso, com aquilo, porque eu estou dando pérolas para pessoas, né, que agirão como porcos alguns, né? Vão cuspir no prato, né? Vão realmente ser ingratas. E pouquíssimas pessoas aqui, né, vão dar valor ao que eu estou falando. E essas pessoas são as que me interessam, porque assim, o meu network, a minha vida tem sido construída com pessoas assim, leais, pessoas boas, pessoas realmente resolvidas. Não com aquelas que ficam assistindo você para estar falando. Tu vai ver depois, assim, quando tiver uma certa relevância no canal, os comentários depreciativos, entendeu? Que sempre vai ter julgamento disso, daquilo. Eu sempre tive que me lidar com essa situação. Então eu não me importo. Então eu não vou ficar, sabe, eu vou fazer os vídeos assim, editar e tal, botar a imagem para alta compreensão, né, do que eu estou falando. Mas eu já explico muito aqui que eu vou, né, pesquisando aqui e mostrando para vocês. Mas assim, eu não vou dar pérola aos porcos, eu não vou dar pérola, entendeu, para quem não merece, entendeu? Eu espero de coração que as pessoas que assistam esse entendimento, que elas realmente alcancem todos os seus projetos, né? Seus sonhos, seus ideais, praticando da maneira correta, da maneira que eu estou falando, porque eu não vou prometer mil e fundos para você, eu não vou dizer para você que se você fizer a sua mentoria comigo, você vai ser rico amanhã. Eu tenho que detectar que tipo de semente tem dentro do seu coração, eu tenho que detectar que tipo de mente você tem, que tipo de terreno você é, se vale a pena plantar em você, entendeu? Porque tem que adubar a terra primeiro para plantar a semente. E tem que cuidar da semente para que ela possa germinar e crescer, entendeu? E tem todo o processo até se tornar árvore para então começar a dar fruto, entendeu? E se você não colher o fruto, ele apodrece na árvore. Então você todos os processos de riqueza, eles têm que ser executados de forma perícia, sabe, com perícia. Porque senão tudo sai dos trilhos e você se frustra e aí você vai culpar a mim. Vai dizer que gastou um dinheiro comigo, com a minha mentoria, que não serviu de porra nenhuma. Poxa, entendeu? Como é que serviu para mim? Como é que serve para outros, né? Então é isso que você tem que entender. Praticar é diferente de só estudar. Tem muita gente que vai para a faculdade aprender 4 anos a teoria de uma coisa, mas aí não pratica, né? Conheço muitas pessoas que são engenheiros, advogados, que não atuam na área, não estão praticando o que aprenderam. Eles se tornaram Ubers, se tornaram outro tipo de coisa. Então, você ter o diploma não quer dizer necessariamente que você é. É a prática que vai fazer, entendeu? Você ser diferente, entendeu? Você ser habilidoso, ser o mestre da coisa, envolve com a prática. Né? Não adianta você vir julgar, dar aula, se você não tem essa experiência, não tem o know-how da situação. Então, fique calado.
Entendeu? Se você não entende o assunto, fica calado. Eu fico calado quando eu não entendo de aviação, de barco. Tanto que eu quero muito entrar nessa área de barco, quero entender bastante barco. Eu estou fascinado por barco, fascinado pela vida marinha, entendeu? Pelo pescador, pelas coisas que acontecem ali no mar. Eu quero aprender muito, é um universo que eu nunca fui e eu quero. Então eu não posso opinar nada sobre esses caras e nem posso aprender 10 coisinhas na internet e ficar falando de um pescador que tem 20 anos de pescaria, tá entendendo? Que sou eu. Cheguei agora. Então, é isso que eu falo para vocês, gente. Tenta executar os processos da maneira correta e pensar com o pé no chão, porque não adianta você ficar nessa de querer ser rico muito rápido, a menos que você queira esse caminho da falsidade, da falsa riqueza. Né? Você vai realmente drenar das pessoas, né? Mentindo, fazendo promessas. Né? Isso é o que o político faz, é o estelionatário faz. Né? As pessoas desonestas fazem isso. Então elas puxam dali uma migalhinha de cada um. É o que o cara no sinal do trânsito faz, que ele fica lá todo dia pedindo. Incessantemente, o cara tá lá com a plaquinha pedindo no sinal dinheiro para ajuda, entendeu? Então o cara vai lá pro sinal, né? Aí, por favor, né? Preciso de ajuda, sou venezuelano, sou não sei o que, preciso de comer, preciso papar. E aí todo mundo fica lá vendo o cara no sinal, né? Ó, estou desempregado e passo dificuldade, tenho 3 filhos e moro de aluguel. Se Deus tocar no seu coração, me ajuda. Só que todo dia ele tá lá pedindo essa ajuda, né? Não sei o que é esse cara aqui, mas assim, pode ser verdade, pode ser mentira. Ó, me ajude a comprar uma cesta básica, né? Então todo dia o cara tá lá atrás dessa cesta. Já fez disso aqui o emprego dele. É muito errado isso aqui, entendeu? Então o cara consegue? Consegue. Tanto que tá lá. Então tem gente que prefere o caminho do menos esforço nesse sentido aí, né? E fica feio pra ele, né? Porque é uma coisa muito sem dignidade. Aí o cara acha que é digno porque não tá roubando isso aqui, tal, tal. Beleza, tá pedindo, né? Mas você tá todo dia lá, abusando da bondade do povo. É o que esse cara aqui, o Lincoln, fez. Ele abusou da bondade. Então o cara lá que merecia ganhar de fato o que ele ganhou, a atenção que ele teve, né, não ganhou, porque ele pegou a conversa do cara, o sentimento do cara, linkou ali na emoção do coletivo que está passando por essa situação e se reflete nisso e aí começou a ajudar o cara, porque um pouquinho de cada, né? Se 1 milhão de pessoas te der R$ 1, é 1 milhão de real que você ganha, cara. Então, quando você comove uma galera, essa galera te apoia. E não precisa muito, não. Então, como Cristo falou, né, ali quando ele foi ajudar as pessoas a comer, 5 mil pessoas, né? Cada um tinha um pouquinho num cesto. O que é que nós temos aí para dar para essas pessoas comer? Senhor, nós temos nada. Só tem um menino aqui que ele tem 2 peixes e 5 pão. Então, se esse menino tem 5 pão e 2 peixes, cada um deve ter alguma coisa. Então, cada um tinha um peixe, 2 pão, um peixe. Então, ele pegou, são 5 mil pessoas. Ele pegou tudo, juntou tudo, dividiu em partes iguais, distribuiu para todo mundo e todo mundo teve acesso à comida. E ainda sobrou 12 cestos com sobra. Tá entendendo? Então, assim, você tem que ser prudente nesse sentido, saber dividir as coisas, né? Então, quando todo mundo te dá R$ 1, se 1 milhão te dá R$ 1, é 1 milhão de real. Então, esse Lincoln, boom, cresceu, né? Aí agora está desmoronando, porque descobriram a jogada dele aí, como é que foi feita, né? E aí o pessoal também fica acusando o Pablo Marçal, né, cara? Todo mundo parece ter um ódio platônico do Pablo Marçal, né? Eu já falei isso para vocês. E o Pablo Marçal, ele é jovem, né? Ele é conservador, né? Ele é crente lá, né? Foi da Igreja Videira. É um cara que cresceu vendendo palestras, vendendo treinamento, mentoria, né? Essas coisas assim. E ele foi se tornando rico, depois colocou aquela empresa X-Grow, né? Que é uma empresa tipo a Hotmart, tipo a Eduz, né? É uma empresa que se você tem um produto para vender, você vende lá. O que você vender, uma porcentagem dessa venda é do Pablo Marçal. Então, você tem 10 milhões de pessoas dentro dessa empresa vendendo PDF, livro, sei lá o que, mentoria. 3%, 4% ali é dele. Então, como é que o cara não enrica? O cara criou a estrutura dele para enricar, né?
Se não me engano, ele deve vender essa empresa, talvez. Ou eu estou errado. Mas ele, de pobre, né, cara? De uma pessoa simples, né? Feiosa, né? Porque a pessoa quando tá pobre, a pessoa é feia, né? Porque não se cuida, não tem dinheiro para estar se cuidando. Ele passou a ser um cara aparentado, né? Gastar R$ 3.000 aí com corte de cabelo, né? Começou a ficar, né? Vou colocar um podcast para ele, chamar as pessoas que ele conhece, candidatou a deputado, a presidência, a prefeito de São Paulo, né? Foi um cara que deu um show, um espetáculo ali com relação aos repórteres lá no Brasil comunistas, né? Botou cada um no seu lugar, assim, pô, foi uma, olha, se eu tive felicidade nessa vida foi o Pablo Marçal que me deu, porque o que ele fez com aqueles repórteres ali era o que eu queria fazer na minha vida. O que ele fez era o que muito brasileiro queria fazer e falar, né? E ele mandou ver. Agora ele tem um amor platônico aqui pelo Bolsonaro, né, também, porque se coloca como conservador, mas o Bolsonaro é um cara que eu não dou essas, sabe, essas ilustração toda, né? Para mim ele é só um político comum, né? Se tornou mito depois que nem ele acho que imaginava a fama que ia ter e depois diante dessa fama começou a puxar a responsabilidade dele. Aí quando ele caiu em si já foi tarde demais, né? Porque o Bolsonaro ele poderia ter feito o jogo de agradar os dois lados, né? Ele poderia ter comprado cloroquina e vacina para quem quisesse e pronto, e acabou. E não ficar dando opinião, né, sobre o que é certo e o que é errado. Sei que ele talvez tivesse preocupado mesmo, mas a esquerda não perdoou, fez a imagem dele, ele é como fascista, como ditador, como isso, como aquilo, né? E aí resultou nisso aí, né? De ele cair, hoje ele está preso, né? Para ele deixar de ser, né, besta, né? Porque a pessoa tem que ser esperto também, nesse sentido. Aqui é o Pablo Marçal ajudando o Link aí, ó, jantando com ele, tal, tal. Tipo, o cara tá, ó, gozando de uma glória, gozando de um estado, né, emocional, de uma sensação rica, do lado de um rico, de pessoas boas, com a sua família. Mas quem era para estar aqui no lugar dele era o cara lá que ele roubou as palavras do cara. Então assim, e aí tudo isso aqui agora está se tornando vergonha, né? Porque ele está perdendo. Então é terrível, cara, é terrível essa situação, né? Então quando eu falo sobre essa questão de riqueza verdadeira e riqueza falsa, é isso aí. Você que tem que escolher, né? Que tipo de rico você quer ser? Você quer ser um rico passageiro? Né? Uma pessoa que teve uma fama, um cantor que cantou e agora não canta mais? Ou quer ser um cara clássico, né, que todo ano está se apresentando como Roberto Carlos? Tem uma fama sólida, uma riqueza sólida, né? Um investidor, né? Você tem que ser assim, você tem que pensar desse lado. Mas para isso, você tem que saber plantar certo, cuidar do que você adquiriu, né? É por isso que a riqueza fácil ela vai embora muito rápido. O cara compra um monte de carro e não cuida. O cara começa a vender barato, vender as coisas. Ele mesmo não dá valor às coisas que ele adquire com facilidade, porque não teve suor ali. Então, você mesmo já fez isso. Quando você ganha presente, quando você ganhou do seu pai, ganhou da sua mãe, você destrói. Agora, quando é você que compra, quando você compra o seu primeiro celular, aí você passa anos com aquele celular. Agora, quando você ganha, você nem dá valor. Do mesmo jeito é quando você conquista uma mulher também. Muito fácil. Quando ela é muito fácil para você, você também não dá valor a ela. Agora, quando ela dá uma de difícil, faz você lutar por ela, aí você valoriza ela. Tá entendendo? É por isso que ninguém, nenhum homem valoriza mulher de festa, como eu já falei no vídeo anterior. Entendeu? Por causa da facilidade, entendeu? Você bebe com a mulher, toma uma cerveja ali, pensa que não leva para um motel. Aí o que é que ela está esperando? Um príncipe encantado que vai casar com ela e fazer juros de amor eterno? Isso não existe, gente. Isso é ilusão. Vocês têm que sair dessa ilusão da vida. Entendeu? Infelizmente, o problema de todo mundo é se iludir muito fácil. Com dinheiro, com pompa, com status quo. Entendeu? Então não é porque um cara está andando num carro que ele é boa índole, não. Não é porque um cara tem um avião quer dizer que ele é santo. Não é porque um cara está de bicicleta quer dizer que ele é marginal, que ele é ruim, não. Não é porque um cara tem uma moto que ele é boa pessoa, isso aqui. Você tem que saber absorver a pessoa e qualificar ela, igual todo cliente, entendeu? Às vezes tem cara que tem dinheiro, tem rico, mas ele é um péssimo cliente, é um péssimo, uma pessoa que humilha teus empregados, isso aqui. E já tem cara que não tem tanto lá e é uma pessoa boa de atender, é humilde de coração, né? Não de aparência, porque de aparência tá aí, né? O Lincoln aí foi humilde de aparência, mas era um soberbo, né?
Já o Pablo Marçal, ele já foi humilde de coração, já foi pobre. Agora ele tem essa soberba dele, mas é um orgulho, é uma jactância do que ele é, do que ele conquistou. Por isso que ele fala muito disso, né? Ele é enfadonho o que ele fala, às vezes ele tem questão do signo de Áries, né? É isso, né? Esse fogo do signo de fogo, né? São três signos de fogo, né? Áries, Leão, né? Leão e Sagitário. Se você for ver, o Lincoln é de Leão e o Pablo Marçal é de Áries. É por isso que combina, é por isso que um ajuda o outro, acaba se compadecendo do outro, porque eles gostam dessa fronteira, dessa aparência, dessa iniciação de se apresentar. Mas aqui é uma suposição, não sei se ele é de Leão. Mas assim, é fogo de palha às vezes, né? Então esses três signos às vezes tem fogo de palha. Então gosta muito de se apresentar, de se gloriar, de se falar bem de si, aquela coisa toda, papapá lá. E no final das contas, pode ser ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, mas no final das contas, passam vergonha por conta dessa, dessa jactância toda, desse orgulho todo. Então, isso são coisas que você tem que saber modular também. Ter a hora de ser orgulhoso, né? Eu, quando olho para minha família, eu me sinto orgulhoso. Quando eu olho meus filhos, eu me sinto orgulhoso. Quando eu olho para o que eu já conquistei, para o que eu tenho, mesmo pouco, né? Assim, em comparação, porque riqueza é comparação, riqueza no mundo é comparação. Você vai sempre tem um mais rico que você, sempre tem um mais bonito que você. Tá entendendo? Você vai ficar louco, entendeu? Já basta que todo mundo corre atrás das novidades, né? Então lançou um iPhone, tá todo mundo correndo atrás do iPhone. Eu não vou correr atrás disso. O meu celular me serve muito bem, eu tô tendo, né? Até hoje, por que que eu vou trocar ele? Então, então as coisas têm que surgir com necessidade, pelo grau da necessidade, não porque tá todo mundo comprando essa camisa, eu tenho que ter um agora. Não. Então pensem, porque é isso que vai dirimir a ansiedade de vocês e vocês vão ver que não são tão frustrados, que não é tão pobre, né? Que não estão tão miserável como pensam que estão, né? Não é. Às vezes você está rico e nem sabe. Você tem saúde, tem os membros, né? Os braços, as pernas. Quantas pessoas que não tem, cara? Uma perna, um braço? Pô, isso é chato. Quantas pessoas tem que sofrem com nanismo? Isso é ruim. Não tem acessibilidade para elas vezes. A pessoa que é aleijada. E aí você tem tudo ali e está reclamando, né? Às vezes você tem um cérebro bom, está funcionando bem. Tem gente que é esquizofrênica, tem gente que é autista, tá entendendo? Tem dificuldade com as coisas. Tem gente que não fala, tem gente que não ouve. Tem gente que está com saúde precária, lutando na vida, tem que trabalhar, ainda tem que lutar com a saúde, com problema ali do coração, tomando remédio, isso, aquilo, e você não. Tá rico na saúde. Aí tem gente que não tem uma mulher, cara. Tem cara aí querendo uma esposa, né? Ter uma esposa legal, isso, aquilo, tal, e não dá certo, nunca encontra. E você tem uma esposa bacana, legal do seu lado, que lhe apoia, que arruma a sua roupa, né? Que lava a sua roupa, que passa, que cozinha para você, que ajeita a sua marmita para ir trabalhar, e quando você chega ela tá lá, sorridente com você, isso, aquilo, que lhe dá prazer, né? Que vocês podem curtir a vida de boa, como um casal, uma amiga, né? E você está reclamando atrás, olhando para outras. Ó. Então, essas ingratidões que o ser humano tem é que eu tenho que detectar para ele ser meu amigo ou não. Entendeu? Porque eu percebo que às vezes o que as pessoas passam é fruto de ingratidão, é fruto de rebeldia interna, de orgulho, de soberba. Então essas pessoas não vão para frente, nem que eu queira. Entendeu? Por quê? Porque elas estão direcionando a alma dela para coisas erradas. Elas querem tudo fácil. Entendeu? E querem demais, exige demais da vida, exige demais de si. Então não exija tanto, deixa só o fluxo ir, as coisas te levando, planta a sua semente, vai cuidando da sua ideia, né? Se você não tem uma ideia, isso, aquilo, então é a hora de você fazer a mentoria comigo para a gente poder ver o que é melhor para você, né? Que eu posso direcionar para você com base no seu signo, com base na sua cidade, na sua localização atual. É como eu já falei, você às vezes não precisa sair da sua cidade para ser rico, né? Se você for em qualquer lugar pobre do Brasil, mais pobre, você vai ver que tem um rico lá. O que é que ele faz diferente? É lógico que a maioria assim sobrevive de corrupção, né? Explorando as necessidades do pobre local, né? Então, é uma cidade onde não tem água, tem um cara lá que é dono de carro-pipa e esse está ganhando água por conta da falta da água de todo mundo. E ele explora isso. Tá entendendo? Tem que ver, porque tem esse tipo de riqueza, né? O capitalismo em si é selvagem, mas ele é o único modelo
que te dá a possibilidade de plantar e colher para si mesmo, né? Embora alguém vai pegar os dividendos daquilo também, que é o governo, né? Vai pegar imposto. Mas o comunismo é totalmente falso. Não existe o comunismo, porque não tem como você ajudar se você não tem. Não tem como eu dar uma moeda para uma pessoa no sinal se eu mesmo não tenho esse dinheiro. Eu tenho que prosperar primeiro para poder dar para alguém. Então o comunismo ele quer dividir tudo e dividir nada também, porque eles não têm nada, não produzem nada, vão dividir o quê? Ora, nada a ver uma coisa, é um sistema totalmente falso, né? Eu não gosto de comunista por conta disso, que ele é um falso altruísta. Diz ele estar preocupado com o pobre, mas ele gosta do iPhone, né? É tipo Lula, né? É o pai dos pobres, mas olha como é que ele anda, né? Ele anda parecendo um mafioso bilionário, né? Capitalista selvagem, um sapato de 8 mil, chapéu de 6 mil, camiseta de 4 mil, imagina, relógio de 200 mil, isso é pobre, isso é uma pessoa comunista? Não tem, então assim, cai nessa ladainha dele quem quer. O ser humano é burro, né? Em maioria, todos nós somos burros, né? A tendência é de ser burro do que ser inteligente e destacado. Então, eu espero de você a sua burrice. Eu já sei, eu estou mais ciente da sua burrice diante das reações com relação ao que eu falo do que da sua inteligência e prudência. Então, eu não espero de você. Assim como eu não espero dos meus filhos as coisas certas. É mais certo eles errarem comigo, por serem adolescentes, por ser isso e aquilo. Então, eu é que tenho que estar poldando ali. Então, é uma criança. Uma criança tem um abstrato aberto ali. Se você não olha para uma criança, ela cai, né? Você tem que estar todo tempo de olho para a criança, porque é mais certo ela se acidentar, cair, isso, aquilo, tal, porque ela não para. Então eu vou confiar numa criança, vou deixar a criança ali sozinha em casa, isso, aquilo. Não tem como, gente, né? Então, do mesmo jeito, quando a pessoa é imatura, quando a pessoa não tem mentalidade rica, ela também é uma criança. Ela é mais fácil ela ficar reclamando, fazer coisas erradas. Isso aqui eu espero de você o erro, porque você não vai acertar de primeira assim. Então, a gente tem que se estudar, tem que se analisar. Então, a mentoria é para isso. E aí eu vou te ajudando, né? Colocar ali, adubar a terra do seu coração, adubar ali o seu sonho, para que você plante sua sementinha. Vou te dizer como é que vai fazer o processo, quanto tempo mais ou menos também vai demorar para colher. Te dou todo o feedback, mas com base na realidade. E você tem que ser uma pessoa focada. Mesmo que você queira plantar vários frutas, né? Ter um pomar de frutas, né? Foque numa primeiro, depois vai para outra. Então, primeiro domina a maçã, depois é o pêssego, depois aí vai. Não queira plantar várias coisas ao mesmo tempo, porque cada planta tem um conhecimento diferente de plantio, né? Então tem planta que pode ser plantada em janeiro, tem outros que só pode em março, outros só pode em junho. E cada um cuidado, cada um colhe em época diferente. Você não colhe as mesmas frutas na mesma época, não é verdade? Né? As estações é que vai guiar esse processo, então você tem que estar atento sobre as estações, sobre os quatro, né, fluxos de mudança. Então isso também tem dentro de você esse fluxo de mudança. Tá entendendo? É por isso que em épocas de inverno você é mais triste, em épocas de verão você é mais agitado, calorento, né? Em épocas de outono você é mais melancólico, mais chorão, tá entendendo? Mais nostálgico, né? Na primavera é mais alegria. Então, tudo isso tem para até a lua influencia. Você tem que entender também desses mecanismos. Tudo isso eu falo na mentoria, tudo isso eu explico, né? Para alinhar a pessoa da melhor maneira possível, para ela estar alinhada com o todo, né? Para ela estar alinhada com o eu sou dela. É para ela saber fazer as coisas de maneira divina, para sempre. Eu não quero ninguém atrás de mim reclamando, dizendo que foi enganado ou que não deu certo, entendeu? Não. Eu quero que você progrida e não me procure mais, né? Eu só quero que você me procure no meu network. Ô, Simon, estou com um cliente aqui, quero vender isso aqui, tu consegue algum comprador? Aí para mim te interessou. Então, por isso que essa mentoria ela era criada para os meus amigos corretores, né? Para os companheiros corretores. Para a gente poder fechar os negócios, fechar as coisas da maneira correta, sem vacilar, né? Então, agora que eu resolvi, né, há 4 anos atrás, estender isso para todo mundo e tem dado certo, né? Pelo menos sonhos pequenos as pessoas estão realizando, né? Agora depois vai para os maiores. Quem ousar ir para um sonho maior, também fique ciente de que demora mais o processo, né? Quanto maior a semente, mais tempo demora para nascer. Atrair uma xicrinha de café é fácil. Atrair a ligação de um amigo distante é muito fácil, entendeu? Agora você atrair, por exemplo, sua alma gêmea já é um pouco mais complicado, né? Atrair a mulher certa, o homem certo,
Mas não é difícil. Tudo é alinhamento, tudo é sintonia, né? Tudo é ressonância. A única coisa que você tem que mudar, procurar, é dentro de você e mudar dentro de você. O resto ressoa fora. E aí dá tempo ao tempo, porque tudo tem seu tempo. Salomão, o homem mais rico do mundo, dizia: ó, tem tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo pra... eu não vou, gente, o maior coach do mundo foi o Salomão, entendeu? O maior mentor do mundo foi o Salomão, é o cara da riqueza. Então, se você conseguir digerir, entender, posicionar o livro de Eclesiastes, você tá feito na vida, né? Então é isso que eu prometo para vocês aí, essa mudança, né? Uma mudança para riqueza verdadeira, né? Eu quero te dar também os caminhos, né, para isso. Seja o sonho de realizar uma casa, né? Ah, não, sabe, meu sonho é ter uma casa. Então tá, eu vou te ajudar a ter uma casa. Te mostrar o processo mais rápido que eu fiz, entendeu? Como fiz, né? Tem vários métodos de ter casa. O pior burrice da pessoa é achar que só pode ter as coisas se for comprando apartamento, financiado, isso, aquilo. Gente, você pode construir, gente. Tem coisa mais legal do que construir. E você tendo um planejamento bem feito, bem corretinho, você não tem esses gastos absurdos. Você só tem que ser inteligente, né? Então eu tenho um amigo que eu ajudei ele, né, a fazer um processo de construção do jeito que ele, ó, faz a planta, vamos, já tem um terreno, beleza? Faz primeiro esse quarto aqui com um banheiro, né? Que era uma parte da cozinha ali. E vai para dentro, sai do aluguel. Agora tudo que tu tem de aluguel, tu só vai investir na casa. É como se tu tivesse aluguel ainda. Mas tudo que tu pegar, ao invés de pagar o aluguel que tu pagava, agora tu vai investir na casa. E agora tu mora aí dentro, vai morando aí, suportando, pá, pá. E vai indo, vai indo, vai indo. Hoje, ah, meu Deus, se você vê o tamanho da casa dele. Foi um processo que levou 3 anos e meio a construção da casa dele. Mas ele vai viver quanto tempo lá? Bem mais. E vai ficar para quem? Para os filhos. Tá entendendo? A riqueza verdadeira se constrói assim, gente. Não tem outro jeito. Se ele quiser deixar essa casa para alugar e repetir esse processo, passar 2 anos dentro de um quartinho, isso, aquilo, ele pode fazer. Não vai passar nem 2 anos, porque como ele vai ter o aluguel dessa casa, ele consegue fazer outra mais rápido. Mesmo morando dentro dela ali, num quartinho. Entendeu? Mais rápido ele constrói ela. Aí bota ela para alugar também. Aí depois repete o processo. Quando ele tiver 10 casas, gente, ninguém para mais esse homem. Então é plantar, é saber plantar sementes. Todo lugar do mundo, em qualquer tipo de profissão, você pode enricar. Você só tem que saber dominar e só tem que ter um plano bem definido. Sem plano bem definido, você não chega a canto nenhum. Então você tem que ter metas. Tem que ter metas anuais, metas mensais, e metas semanais e metas diárias. Toda vez que você bate uma meta diária, é uma prosperidade. Batendo as metas diárias, você bate a semana, 7 dias. Se você bater 4 semanas, você bateu o mês, você prosperou o mês. Se você bater 12 meses, você bateu o ano. Então, a prosperidade é fechar o ciclo, vai fechando, fechando. A abundância é quando você tem muito daquilo. Então, você tinha uma casa, agora tem 10, você é abundante. Você tem muitos imóveis. Você leu muitos livros, agora você é abundante em conhecimento. Tá entendendo? Abundância. Algumas pessoas já nascem abundantes de muita coisa, de amor, de carinho, de afeto, de inteligência, isso aqui e tal. Mas não são ricas, não são prósperas. Tá entendendo? Então a abundância ela já nasce às vezes. Que é a questão do Brasil, é um país abundante, cheio de riquezas naturais, abundante em riquezas naturais. Mas tem que ter alguém para prosperar isso, para transformar isso em riqueza, senão não transforma. É só lá, tá lá uma montanha cheia de ouro, essa montanha está cheia de ouro lá. Vai passar eternamente ali, do tempo dos dinossauros até o final do mundo, uma montanha de ouro. E aí? Poderia ser transformada em benefício para muita gente, para muitas coisas, mas se ninguém transformar, então é só a fé que dirá aquela montanha: saia daí e vá para lá, e vai transformar. Então quer dizer que a montanha vai levitar? Não, mas o homem tem os mecanismos, as máquinas, o processo para triturar a montanha todinha e levar ela para outro canto, transformar ela em outro canto. E essa fé ela é movida por obra, porque sem obra a fé está morta. Entendeu? É isso aí, vou ficar por aqui nesse vídeo, né? Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo agora aqui. Esse aqui vai para o canal Sintonia. Então, gente, assim, eu tô com os 4 canal lá, né? Que eram os 4 canal que eu mexia, o canal Sintonia,
né? O canal da Saga das 12 Esferas, que é dos meus livros, o canal Dom Castro, que é um canal de reacts e maluquices, né? E o outro canal é o canal do Caminho, né? Então eu vou começar a alimentar esses canais aí, vou começar a dar conta disso aí, né? Com bastante seriedade, com foco mesmo aí. Espero que vocês se beneficiem disso. Obrigado por tudo, tchau, até a próxima.